Então, Daniel, muito obrigado por ter feito o convite e há muito tempo eu estava querendo te ouvir pela sua experiência, pela sua trajetória, pelos compromissos éticos e intelectuais que sempre marcaram a sua trajetória, o seu itinerário. E nesse momento você está desempenhando um papel muito importante e muito particular, muito especial. Eu vou fazer uma leitura da sua breve biografia, que não é tão breve assim, por mais que você tenha resumido. Daniel Irata é assessor especial do ministro da Justiça e Segurança Pública, é professor do Departamento de Sociologia e Metodologia em Ciências Sociais da UF, da Universidade Federal Fluminense, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, ambos da Universidade Federal Fluminense. Fundador e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, GENI, pesquisador do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana, da UFRJ, do Núcleo de Pesquisa em Economia e Cultura, também da UFRJ, e affiliated escola do Brazil Lab, de Princeton University. Professor visitante da Universidade de Lille e na Sciences Po de Paris. Harry Frank Guggenheim Distinguished Scholar, pesquisador de produtividade nível 2, CNPq, e cientista do nosso estado, da FAPERJ, membro da Comissão Permanente de Segurança Pública do Conselho Nacional de Direitos Humanos, membro do GT Polícia Cidadã, do Conselho Nacional de Justiça, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral na Université de Toulouse e na École des Hautes Études en Sciences Sociales. Tem interesse em pesquisa em mercados ilegais, informais, os ilegalismos, grupos armados e violência institucional. Nós estamos aqui na Cátedra Patrícia Scioli, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ, conduzindo uma pesquisa, Daniel, apoiada pela FAPERJ, sobre segurança pública, concepções policiais sobre justiça e o veto aos direitos humanos. Esse é o título geral da pesquisa. Tem um interesse particular na cultura policial, nas culturas policiais. E por isso eu vou começar te fazendo uma pergunta bem genérica, aquelas perguntas que são muito simples, aquelas que as crianças fazem, né? Mas que às vezes são fundamentais e a gente às vezes esquece delas. De que é que a gente está falando quando a gente fala em violência policial? Ou no plural, se você preferir. Luiz Eduardo, primeiro eu queria começar dizendo da minha imensa alegria e honra de poder conversar com você um pouquinho. Você sabe, mas nunca é demais dizer da minha imensa admiração por você, pelo seu trabalho, por tudo que você sempre representou para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, e eu normalmente não faço o uso abusivo desse termo. É uma honra estar aqui e tal, mas hoje de verdade é uma honra. É muito legal poder passar esse tempo aqui contigo, viu? Ainda mais, digamos assim, no quadro da Cátedra Patrícia Scioli, que é um espaço super relevante que foi criado, que você ocupa nesse instante, que faz homenagem a uma das grandes personalidades dessa história recente do Rio de Janeiro, sobretudo no que diz respeito à área de segurança pública, mas não só, né? É, então, estou fazendo esse breve interlúdio, sim, esse prefácio, esse prólogo, né, para poder começar essa nossa conversa, porque a Patrícia Scioli é um personagem maior, né, nessa discussão sobre violência institucional, violência de Estado ou violência policial, né,
que é um tema fundamental no Brasil e no Rio de Janeiro em particular. Nós estamos falando aqui de uma questão que envolve, do meu ponto de vista, um dos mais graves problemas públicos do Rio de Janeiro. Não é possível que a gente tenha chegado nesse nível, né, de normalização da violência policial. Isso é uma conjuntura que escapa em muito o Rio, mas o Rio de Janeiro é muito emblemático, né? E eu diria que se o que me preocupa particularmente, né, Luiz Eduardo, é que nós achávamos, né, que que a violência institucional brasileira era uma questão, digamos assim, de um resquício autoritário do Estado brasileiro que poderia ser sanado com o passar dos anos, com o passar digamos assim, do que se chama, né, do amadurecimento das instituições democráticas, com a retirada desse entulho autoritário e por aí vai. Estou dizendo isso porque é assim que as ciências sociais tematizou a questão ali na passagem dos anos 80 para os anos 90. Muitos trabalhos importantes foram construídos ao redor dessa ideia, né? Enfim, que era uma espécie de uma teologia, porque nós sabemos que os problemas institucionais, eles não têm a ver com, né, eles não são fruta, né, para amadurecerem, eles não são uma questão que se resolve com a força da inércia, né? Eles são uma disputa política pela resolução dos problemas, pelo equacionamento dos problemas, pela maneira pela qual a gente aborda os problemas, né? E essa disputa política é que foi e está sendo travada. Então, no quadro dessa disputa política, que eu acho que a questão ela ganha os seus contornos mais interessantes para a gente pensar intelectualmente e politicamente, né? E é desse ponto de vista, inclusive, que eu diria que essa figuração da violência institucional como uma espécie de resquício de um passado não desejável, ela fazia sentido como horizonte de análise e de ação coletiva de um certo momento e de um certo, portanto, de uma certa configuração num campo de forças, né, de disputas políticas. O problema é que a gente, passados esses 30 anos, a gente se encontra num momento agora em que essa violência ela é enaltecida, ela não é apenas normalizada, ela é enaltecida, vista como uma solução para um outro problema que também ganha configurações diferentes ao longo do tempo, que é o problema do que vem a ser o crime, né? Dessa angulação há todo um conjunto de vetores, de forças estratégicas que se moveram muito profundamente. Eu acho que nós ainda não conseguimos extrair todas as consequências dessa reconfiguração do campo da disputa cognitiva e política, que nos conduziu a esse momento em que nós temos aí uma ação como Operação Contenção no outubro do ano passado, com digamos assim, o apoio popular, pelo menos, né, na maneira como isso apareceu nas pesquisas que foram feitas à época. Até hoje em dia, eu acho que isso é uma coisa que está em debate, né, o quanto que esse apoio. Há um apoio, né, enfim, há um apoio. A gente não pode ser negacionista, digamos, em relação a esse fato, né, enfim, o quanto que ele representa do total da população. Isso vai ser sempre matéria de controvérsia, mas, enfim, há um apoio. E, portanto, um estímulo para que isso continue a existindo. Aí, enfim, digamos assim, uma pergunta, né, um pouco consequente essa primeira bom, quais são os atores, quais são as dinâmicas, o que faz uma coisa ter levado a outra, né, uma configuração ter levado a outra. Acho que isso é parte do desafio para todo mundo que se dedica a essa área de segurança pública atualmente, né? Certo, e
E Daniel, aqui você atribui, eu sei que não há fenômenos assim, monocausais ou que sejam unidimensionais, né? São sempre muito complexos, mas entre fatores outros, quais você destacaria como, pelo menos de relevância significativa para que a violência policial seja tão permanente, tão naturalizada, digamos assim. Então, vamos lá. Vou tentar pelo menos elencar alguns, uns dois ou três fatores, mas assim, sem a pretensão de que a gente minimamente aborde a questão inteiramente, né? É, acho que tem um ponto fundamental que foi uma ausência de uma construção consequente dos controles democráticos da atividade policial, e isso é todo um conjunto de, de, de questões, né? Não é uma questão, são muitas questões, porque os controles democráticos da atividade policial eles se fazem sobre várias formas, né? Enfim, a gente pode retomar aquela famosa distinção do Guilherme O'Donnell, por exemplo, né, da accountability horizontal e vertical. Ele dizia, bom, tem uma accountability que é vertical, que se expressa eminentemente na questão do voto, né? Ou seja, o quanto que ações dos políticos que foram eleitos, eles vão ser, digamos, avaliados, né, a cada ciclo eleitoral. E aí isso nos encaminharia, digamos assim, para uma espécie do encaixe histórico de uma tradição longuíssima do Brasil de exaltação dos símbolos do sofrimento e do ódio, né? Enfim, para efeitos eleitorais, com uma dinâmica absolutamente contemporânea do mundo, né? Enfim, ou seja, tem todos os debates sobre o populismo penal, né? Enfim, que aqui no Brasil eu acho que a gente acolhe, né? Porque reconhece, mas não como uma novidade. Acho que isso acontece porque nós temos essa longuíssima tradição, né? Enfim, do bandido bom é bandido morto, né? Os esquadrões da morte, etc. e tal. Mas isso ganha novos contornos com um mundo que, digamos assim, parece já não cumprir as promessas da modernidade, né? As promessas de igualdade e liberdade que, de alguma maneira, estruturavam uma resposta a outra a essa questão, né? Mas, por outro lado, aí a gente poderia encaminhar a conversa por um certo lado. Por outro lado, acho que tem também, seguindo o grande Guilherme O'Donnell, né, há também os mecanismos de accountability, de prestação de contas horizontais, né, toda uma malha cerrada que inclusive trabalha para além da distinção Estado-sociedade e que permite, né, enfim, algum nível de controle dos excessos do Estado. Isso faz parte da tradição liberal, a densidade dessa malha, né, enfim. Claro, nós temos aí, sobre prerrogativa legal, né, enfim, os controles internos feitos pelas corregedorias, né, ou seja, a supervisão dos atos em curso. Nós temos os controles externos feitos pelo Ministério Público, isso quer dizer a responsabilização dos atos a posteriori. Nenhuma das duas formas institucionais de controle da atividade policial funcionam a contento, né? Por um lado, pelo coleguismo e pelo rigor desproporcional do que é falta disciplinar e do que é falta grave, inclusive criminal, e por outro lado por um problema do órgão de controle externo, que tem a ver com o fato de ser um órgão ao mesmo tempo de persecução penal e de controle externo. Se precisa são as mesmas pessoas que vão atuar necessitando do apoio e da ajuda das forças policiais e que vão controlá-las, né, por outro lado, que geram
um problema quase que irreconciliável da natureza da atividade, claro, né? Enfim, uma série de pressupostos de visão do mundo que acabam priorizando uma coisa em detrimento da outra e, portanto, né, enfim, a resultante nós sabemos qual que é. Mas temos também aí uma série de outros mecanismos desses controles horizontais, que eu acho que é por onde a gente conseguiu avançar enormemente, e isso tem que ser dito sobre esses avanços, né? Temos uma sociedade civil vibrante, né? Enfim, qualificada, que trabalha dioturnamente de maneira cada vez mais intensa, original e criativa sobre essa questão. E uma imprensa que, bem ou mal, também parece estar atenta a essa questão. Bom, é, é, num conjunto, estou fazendo uma primeira abordagem quase que institucional, né? Enfim, mas num primeiro conjunto de questões, acho que isso nos ajuda a colocar um certo enquadramento, né? Desse ponto de vista mais institucional de por que a gente chegou nesse estado atual. Teriam outras razões de cunho societário também que a gente pode conversar, mas acho que isso pelo menos numa primeira resposta, eu acho que isso oferece um quadro bastante claro, né? Enfim, das nossas questões aí que fizeram a coisa chegar a esse estado. Né? Eu estava falando, por exemplo, desse legado do brasileiro, né, de trocar sangue, normalmente sangue negro, por votos, né, enfim. Isso aí tem a ver claramente, né, enfim, com problemas do ponto de vista da maneira pela qual as pessoas constroem societariamente a sua relação com as instituições, né? Enfim, questão, por exemplo, da confiança nas instituições, da relação que se estabelece com essas instituições, né? Enfim, com as dinâmicas propriamente criminais que se recrudesceram muito nesses últimos 30 anos e, portanto, pressionam e exigem uma resposta que muitas vezes a expectativa é que seja imediata, uma economia das percepções, né, que é mobilizada ao redor desse tema. Enfim, como você disse, Luiz Eduardo, uma questão de envergadura enorme, gigantesca e que é difícil não só de ser entendida, e eu digo isso porque tem muita gente que acha que isso é uma questão fácil, eu acho que não é, enfim, mas também é difícil de você atuar. Agora, caminhar na direção correta, eu sempre digo, já é melhor do que caminhar na direção equivocada, né? Enfim, então eu, Claro. como otimista nato. Esse é o perigo da nossa conversa, Daniel, porque eu também sou otimista nato. O Ricardo Benzaquém de Araújo, o Ricardinho, querido amigo, saudoso, professor de história, ele dizia que eu era patologicamente otimista, incorrigível, mas esse impulso para crer, para confiar em alguma possibilidade, embora remota, de transformação, correção de rota, isso é um alimento para a gente não sufocar, né? Não se mobilizar. Você sabe que eu penso naquela historinha do Al Capone, que é muito citada. Só se pegou Al Capone quando se deslocou o foco para o crime menor, né? E ele acabou preso por questões alusivas ao imposto de renda, depois de ter cometido tantos crimes de tanta importância, etc. E você sabe que tem um aspecto da violência policial, particularmente no Rio de Janeiro, no palco ali daquelas ações mais graves em que se dão as execuções extrajudiciais e as mortes nos confrontos, dos suspeitos e, às vezes, de membros da comunidade sobre os quais não pesava qualquer suspeita. Enfim, tudo isso que você conhece tão bem.
Mas há um aspecto que é muito grave e para o qual os argumentos defensivos, aqueles que são negacionistas e que acabam justificando e conduzindo à impunidade dos crimes perpetrados pelo braço policial do Estado, um tipo de violação que é negligenciada, que é a invasão do domicílio com práticas, digamos, para usar o jargão, de vandalismo. Então, sem nenhuma motivação, sem nenhuma razão, não há ali a busca de alguém, o enfrentamento de suspeito, nada disso. Mas uma espécie de mensagem de humilhação que quase dramaturgicamente é ali encenada, né? Quebrando-se os equipamentos domésticos e rasgando-se papéis e usando-se a casa da forma mais grosseira, grotesca. E esse pequeno teatro de horror acaba sendo posto num segundo plano, né, Daniel? Porque são tantos os horrores e são mais graves outros tantos horrores, que isso acaba escapando e acaba deslizando para uma segunda gaveta e não costuma ser objeto de maior atenção. Nem nas denúncias, embora esses fatos estejam presentes, nem depois na persecução criminal. E é difícil que, com os argumentos usados para explicar, tentar justificar a violência policial, aquela que é excessiva e acaba sendo irresponsável e criminosa, e, e com esses argumentos você não justifica essa cena que é puro teatro de humilhação do morador e mostra o caráter generalizado para o território, para a comunidade, porque ali não é alguém visado, não é ninguém suspeito, né? O que você pensa sobre isso, Daniel? Então, nós temos já, né, enfim, decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, versando sobre esse ponto específico, né? É, é, o problema realmente é que a gente não consegue fazer valer isso na situação, né, no teatro operacional. Isso acaba, e por uma razão que você já colocou, né, Luiz Eduardo? Quer dizer, a gente não consegue nem, na maior parte das vezes, conhecer as circunstâncias das mortes. Quanto mais, né, enfim, de violações de direitos, como o direito, né, enfim, à privacidade do lar, a inviolabilidade do lar e etc. Né, enfim. Agora, e aí tem um descompasso, eu acho, né? Porque nós avançamos do ponto de vista da mobilização das organizações de cunho territorial, do conhecimento produzido nas universidades, e etc., para um entendimento mais completo dos impactos das operações policiais, né? Então, já não se discute no Rio de Janeiro, isso vem acontecendo também, eu vejo que nós temos atuações em alguns estados, né? Enfim, isso já vai aparecendo em outros estados também, os efeitos perversos não letais, digamos assim, de um tipo de operação que se faz dessa maneira espetacular, ostensiva, pouco inteligente, etc. Né? Enfim, o impacto que isso tem na rotina das pessoas, né? Enfim, as escolas que deixam de funcionar, os postos de saúde, as consultas que deixam de acontecer, a impossibilidade de trabalhar, enfim. É, 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 e aí eu colocaria, né, dentre essas coisas todas, essas dimensões que a gente está qualificando cada vez mais, a questão das invasões de domicílio, né? Enfim, ou seja, não existe, né? Enfim, legalmente a possibilidade de você fazer mandados de busca e apreensão genéricos para uma localidade como um todo. Enfim, tem que ser específico, né? E tem que ser justificado. Isso é uma decisão que já foi reiteradamente posta
por tribunais superiores aqui no Brasil. O fato é, como é que a gente consegue dar consequência para esse tipo de entendimento, de decisão que já está basicamente pacificado, né, enfim, no judiciário brasileiro? Esse é o problema maior. Aonde que se esbarra? E aí eu acho que você tem toda a razão, né, enfim. Eu diria que a invasão de domicílio ela é ao mesmo tempo, né, enfim, a expressão de, digamos assim, de uma dimensão, é, é, como é que eu posso dizer, que é ao mesmo tempo militar e econômica, que é a pilhagem mesmo, né? Tem um sentido de pilhagem, esse é um território que não é do Estado brasileiro, é um território que nós tomamos agora, né? Enfim, que normalmente são territórios são controlados por grupos armados, né? Importante dizer isso. Eu acho que quando os policiais entram ali é como se eles não percebem a diferença daquilo ter sido da presença policial, ser uma presença de Estado e de ser uma presença de uma ocupação, né? Enfim, territorial. Lembro, durante os eventos de 2010 no Alemão, primeiro colocou-se a bandeira do BOP e depois a bandeira do Brasil, porque é um pouco esse sintoma, né? Enfim. E ali, em 2010, é curioso, né? Porque quem colocou a bandeira do Brasil foi justamente uma pessoa que viria a ser suspeito de ligação com as milícias, né? Enfim, milícias, escolas de samba, esse ecossistema que nós conhecemos muito bem, que permeia, né? Enfim, partes das forças policiais e do crime organizado do Rio de Janeiro. E ali foi feita muita mineragem, né? Enfim, que essa coisa que eu estou chamando a atenção dessa dimensão que é ao mesmo tempo militar e econômica, né? Enfim, dá uma denúncia ali em 2010 construída ao redor de investigações da Polícia Federal da mineragem que foi feita dentro do contexto, né? Da reocupação do Alemão ali, ou seja, eles estavam ali, a mineração, né? Enfim, tem esse sentido, né, do extrativismo econômico, né, de um lugar que foi militarmente tomado. Então, assim, é muito sintomático do meu ponto de vista e, claro, que do ponto de vista que você colocou também, né, enfim, da humilhação, é o solo para a construção de todo tipo de relação reativa associada a essa ideia de humilhação, né? Enfim, que eu acho que é algo que a gente ainda precisa entender, né? Enfim, esse afeto, né, da humilhação, para entender todo o conjunto da segurança pública, porque os moradores são humilhados também por membros, né, de milícias e facções, a experiência de humilhação que passa no mundo do trabalho, a experiência de humilhação de pegar 2 horas de ônibus para ir trabalhar. Então, a experiência da humilhação ela é uma experiência que ela vai ganhando contornos em várias dimensões da vida social, inclusive, né, nesse momento que deveria ser um momento, digamos assim, de retomada cívica, né, de um espaço controlado por agentes privados, mas que na verdade tem uma espécie de uma reprivatização por esse agente, aí entra na casa da pessoa, toma o iogurte, rouba a roupa, né? Enfim, faz uso daquele espaço de maneira autoritária. A chegada do Estado ali não é uma chegada que impulsiona, né? Enfim, aquele espaço como um espaço de todos, né? Enfim, mas parece que é um espaço tomado por aquele grupo, né, de policiais. Então é uma visão bastante complicada, que reforça todos os estigmas que nós sempre procuramos enfrentar e, ao mesmo tempo, não cria, né, uma relação com as forças estatais, uma relação de confiança, que é o básico, digamos assim, é o lubrificante, né, da cidadania, é a confiança, né? Enfim, nesse momento você tem uma ruptura disso, um momento que era para ser outro. Extremamente, como você colocou, né, Lisa, não é uma coisa menor, claro que o bem maior é a vida e que, enfim,
mas isso não é uma coisa pequena ou que tem que ser desconsiderada, porque eu acho que a maior parte das pessoas pensa dessa maneira, né? Ou seja, pô, mas naquele lugar, naquele espaço, isso aí, né? E aí eu acho que essa falta de entendimento da gravidade, né, da invasão de domicílios, ela é o que faz isso continuar a acontecer portanto, se reitera essa relação muito ruim entre as forças policiais, os moradores, Estado, sociedade, por aí vai. E essa é como se fosse uma tropa colonial, né? Cada tropa, cada grupo armado busca se impor e controlar aquele espaço, e o Estado acaba mimetizando esse tipo de postura dos criminosos e que tem uma referência ancestral quase memorial, né? Associado a essa tradição colonial. Mas esse ponto da Sim, humilhação, né, Daniel, é fundamental porque os estudos sociais, com muita frequência e com boas razões, é compreensível isso, destacam a dependência econômica, a exploração econômica, mas viver numa sociedade sob a espada de Damocles da desconsideração da invisibilidade social, da humilhação, é alguma coisa muito grave. E esse é um viés importante, inclusive para nós nas ciências sociais, né? Que foi objeto de preocupação na teoria crítica, que foi objeto de preocupação ao longo dos anos, e às vezes nós que eu digo, aqueles que se debruçam sobre esse fenômeno com alguma distância, nós não fizemos isso, mas tanta gente acaba normalizando, naturalizando ou negligenciando esse aspecto é tão doloroso. E por esse viés, eu chego a um ponto que foi foco de seu interesse, ainda é, e de um trabalho muito importante que você conduziu com colegas na Universidade Federal Fluminense, no grupo de estudos dos ilegalismos, né, no GENI, fazendo uma cartografia do domínio territorial, chamando atenção para a expansão das milícias, particularmente acentuando a relevância desse aspecto territorial e de domínio de governança territorial. Nós devemos a você e aos seus colegas do GENI, da UF, estudos que depois foram desdobrados também em outros departamentos, outras unidades de pesquisa. E, e no processo histórico recente, isso de certa forma era previsível, cada ator aprende com o sucesso alheio, né? Aquela, aquela coisa do Hirsch, do aprendizado, digamos, das vantagens do atraso, né? Nas questões do desenvolvimento. Você aprende a dar alguns saltos. Isso acontece entre os atores da criminalidade também, que estão sempre aprendendo como quaisquer agentes, né? Há essa dimensão da racionalidade econômica, de que falava já o velho Weber, né? E há uma tendência a que esses processos se racionalizem, se organizem, ganhem alguma autonomia, algum automatismo, e isso importa também na tendência mais centrípeta, digamos assim, ou pelo menos uma tendência que fortalece monopólios e fortalece uma tendência à disputa na geopolítica do crime, a busca de monopolização e de uma certa superposição, porque um agente mimetiza o outro, eles vão se fundindo a tal ponto que a gente sabe que, assim como as milícias aprenderam que podiam funcionar com as armas para impor pela força a sua tirania, as milícias aprenderam com o tráfico, que podiam ir muito mais longe, né? E o tráfico funcionou como um esquema de startup, né? Efeito demonstração, e as milícias tinham motivos oriundas das forças policiais, tinham know-how, condições de ampliar essa tecnologia bárbara, digamos assim, perversa. E depois o tráfico aprendeu com as milícias que não é necessário se manter apenas na economia do varejo das substâncias ilícitas, que era possível ganhar muito mais, né, com a exação fiscal paralela e irregular, né?
impondo custos, impostos a todas as atividades econômicas, etc., assim como as milícias demonstraram possível e tiveram êxito nisso. E o Estado tinha a chance de se diferenciar, por exemplo, com hasteando a bandeira do respeito à cidadania, à comunidade, estabelecendo vínculos de confiança. Isso é isso que você mencionou é tão absolutamente fundamental. As políticas que costumam dar certo começam com a ideia de repactuação, de estabelecimento de vínculos, de laços que possam demonstrar a confiabilidade dos interlocutores. Isso é crucial, né? Mas, ao contrário, a gente vê que, em função da corrupção policial, da degradação institucional em tantas áreas, tudo o que está sendo aprendido no campo dessas ilegalidades, que cada vez mais se sobrepõe à legalidade, como você tem demonstrado, e tantos colegas e tantas colegas, o Estado acaba capturado por essa lógica, também certos setores do Estado. E nós temos uma certa fusão entre práticas e atores, etc. O grande desafio passa a ser como desatar esses nós, e como enfrentar o dilema do domínio territorial sem convocar os exércitos dos céus, do Olimpo, né, esses heróis libertadores, para promover essa libertação. A gente sabe que esse não pode ser o caminho, não seria, já foi tentado nas GLOs da vida. Então, como é que você vê a, a reversão desse quadro, a possibilidade de reversão desse quadro? Eu sei que essa é uma pergunta irrespondível, né? Mas na sua percepção, na sua reflexão, quais os caminhos uma, para que se construam alternativas? Sim, pois é, essa é um tema que eu gosto de conversar, porque, enfim, como você disse, nos últimos anos tem sido um dos objetos de atenção prioritários para mim, né? Quer dizer, no fundo o que eu estou querendo dizer é o seguinte, concordando contigo, a questão fundamental para mim nessa área de segurança pública no Rio de Janeiro é o controle territorial armado. Esse é o ponto, né? Aí, enfim, como é que isso se constitui historicamente, os grupos, enfim, tudo isso é uma longa conversa que pode e deve ser feita, né? Enfim, há diferenças, né? Enfim, que nós trabalhamos há bastante tempo da maneira pela qual o exercício do controle territorial armado é feito em áreas do tráfico e áreas de milícia. Há aproximações e convergências mais recentes, há áreas que são não exatamente controladas, mas influenciadas também, né? Quase metade da expansão dos grupos armados no Rio de Janeiro se faz para áreas anteriormente não controladas, ou seja, tem muita área de influência desses grupos que vai se consolidando, vai se transformando, né, em áreas de controle, propriamente dito. E me parece que isso em si é uma questão, né? Quer dizer, um programa de prevenção ao controle territorial armado, mesmo no caso do Rio de Janeiro, onde essa questão é, digamos assim, mais estruturada do que outros locais, seria fundamental. Ou seja, a gente não olha com um programa e ações específicas para os locais de expansão desses grupos, que são áreas com menos visibilidade, fundão da zona oeste do Rio, a zona, o leste fluminense, ou alguns lugares da Baixada Fluminense, dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. Essas áreas de influência e de expansão, elas são tão grandes quanto as áreas já controladas, né? Onde o controle está estabelecido. Se a gente for pensar no Brasil inteiro, acho que isso ainda seria mais importante, né? Ou seja, um programa de prevenção ao controle territorial armado. Porque uma vez que o controle está estabelecido, fica mais difícil de trabalhar, né? Fica bem mais difícil.
E eu acho que ainda não é esse digamos assim, a parte majoritária nem do Brasil e nem do Rio de Janeiro. Então isso eu acho que é um caminho que pouca gente discute, mas que eu acho fundamental. Quer dizer, porque do ponto de vista da questão territorial, você tem que ter estabilização das áreas que são conflagradas, você tem que ter prevenção das áreas que ainda não estão controladas e você tem que ter também, né, enfim, a retomada de controle em certos locais. São políticas que têm endereçamentos diferentes, instrumentos diferentes, desenhos de políticas públicas diferentes, são coisas, porque territorialmente isso se constitui de maneira diversa. Na maneira como a gente conceitua isso no mapa dos grupos armados, a maneira como eu penso sobre essa questão, né, quer dizer, a forma pela qual esses grupos interferem na vida econômica dessas localidades, ou seja, um extrativismo, né, enfim, urbano bastante flagrante, enfim, seja a partir da taxação que pode se converter em exclusivo comercial, monopólio, né, enfim, seja a partir do próprio avanço sobre as cadeias de valor dos produtos, né, estou pensando aqui que há um avanço, né, de postos de gasolina para distribuidoras, para refinarias, de, enfim, insumos de construção, enfim, isso vai se espalhando, né, enfim, e complexificando, densificando a presença desses grupos nessas cadeias de valor, né, enfim, isso tem um impacto cotidiano, rotineiro na vida das pessoas, né? O preço do botijão de gás em áreas controladas é mais caro do que em áreas não controladas, que muitas vezes são áreas mais abastadas, a pessoa mais pobre paga o botijão mais caro do que uma área menos pobre, enfim, a qualidade do serviço de internet vai ser pior, né, enfim, em certas regiões do que outras, enfim, sabemos por onde que essa coisa caminha do ponto de vista dos impactos econômicos. Há impactos também na nossa caracterização do ponto de vista das condutas, ou seja, barricadas, toques de recolher, proibição disso e daquilo, enfim. Tudo isso mediado pelo uso potencial ou efetivo da força. Isso tem que ser, quando nós chegamos nesse ponto, digamos assim, aí você tem que atuar. A tua pergunta foi especificamente, né, enfim, para as áreas controladas, né, enfim. E eu acho que, com relação a isso, é onde a gente tem as respostas mais ou menos, são respostas mais ou menos consensuais, me parece. Enfim, eu estava aqui no meu trabalho no Ministério, uma parte, né, eu vim trabalhar sobre essa questão dos grupos armados, né, enfim. E claro que a dinâmica e a dimensão territorial é absolutamente central, né, para isso tudo. Então, ademais do que eu já havia feito no trabalho como professor, eu fui lá atrás de ver as experiências. No Brasil nós tivemos várias, as UPPs, elas são só a antepenúltima tentativa no Rio de Janeiro, tivemos outras antes e depois, mas tivemos experiências disso no Espírito Santo, em Minas, em Pernambuco, no Pará. Conversei com diversas pessoas que foram gestores dessas áreas, né? Quando você olha esse conjunto de ações, tem uma coincidência, tem um mínimo denominador comum, digamos assim, que se expressa em 4 dimensões, né? Dimensão policial, então você tem que claramente identificar todos esses esquemas econômicos, as relações políticas, as redes de favorecimento, etc, etc, saber, né, porque o crime ele se expressa de formas diferentes no território, ou seja, no momento que você vai entrar com a força policial, você precisa ter esse conhecimento, né, enfim, não basta só, né, enfim, você ter superioridade de meios, ainda que seja extremamente necessário, acho que é fundamental para evitar confrontos, você ter superioridade de meios, mas o trabalho de inteligência prévia também faz parte do trabalho policial neste momento. Todas essas políticas também têm uma dimensão econômica, digamos assim, né, ou seja, favorecimento do empreendedorismo, geração de renda, etc., né, integração econômica ou fortalecimento das capacidades econômicas, tem um diagnóstico econômico que tem que ser feito também para o fortalecimento da vocação econômica de cada local, acesso à justiça, né,
do que parte do que eu estava chamando a atenção sobre o controle das condutas passa fortemente por acesso à justiça. Então, nós temos que ter equipamentos públicos de acesso à justiça ali para fazer, é, digamos assim, desde de justiça restaurativa, né, enfim, mediação de conflitos, até passando por acesso enfim, ao que é de mais básico, uma unidade da defensoria, enfim, o que é um equipamento que congregue o acesso à justiça como um todo, porque isso é fundamental também. E, por fim, né, enfim, políticas sociais e o que tem, digamos, nesse guarda-chuva social, que é uma coisa gigantesca, enorme, complexa, etc. Mas o que sempre vem aparecendo como aquilo que oferece mais resultados, com de vista análise baseada em evidências, é a atuação na primeira infância. Ou seja, atuação prioritária na primeira infância. É isso que dá resultado. Então, assim, isso tudo expressa, digamos assim, uma visão complexa, completa, integral de uma presença estatal que tem a ver, né, Luiz Eduardo? Quando a gente fala, hoje em dia se fala muito, está na boca inclusive de políticos e tal, do monopólio do Estado. Nós que viemos das ciências sociais, nós sabemos que os monopólios do Estado, eles são vários. O monopólio da força é um dos monopólios do Estado. Né? Nós temos o monopólio fiscal, que é fundamental para o Estado existir, ou seja, regulação econômica, é disso que se trata, né? Enfim. Ou seja, o Estado ele coordenando, né, os limites através dos quais a economia pode existir sem produzir seus efeitos deletérios, digamos assim, né? Enfim. E o monopólio da justiça, também é um monopólio importante do Estado, teorizado por Weber, Elias, por todos, né? Enfim, que ou seja, o monopólio do sistema de justiça, o Estado que promove o sistema de justiça. Então, tudo que eu estou falando aqui tem a ver com a definição mais básica de Estado, que a gente aprende lá no primeiro ano de faculdade, que a gente sabe que é importante com relação a isso, foi reduzido ao monopólio da violência, que tudo bem, pode ser um monopólio último, mas não é nem de longe o mais fundamental, e que pode ser traduzido, digamos assim, e vem sendo traduzido nas experiências brasileiras, fora do Brasil também, em alguma coisa que se constrói nessas quatro direções. Agora, eu gostaria de deixar isso claro também, né? Enfim, ainda, além dessas áreas, eu acho que seria importante também ter uma atuação específica para a estabilização de regiões conflagradas. Estou falando isso porque nós temos um instrumento do mapa dos grupos armados e nós temos um instrumento do mapa dos confrontos também no GENI, junto com o Fogo Cruzado. Há uma parte que corresponde a menos de 5% da cidade que tem, segundo os nossos critérios, confrontos frequentes, regulares e intensos, porque nós temos essas três dimensões de análise, né? A frequência de confrontos, a regularidade, porque é diferente você ter 12 confrontos em um mês, você ter um confronto durante 12 meses, e a intensidade, ou seja, número de mortos, feridos, etc. E tal. Tem menos de 5% da cidade que são áreas que nós sabemos os nomes, né, enfim, porque nós sabemos, conhecemos, né, enfim, essas coisas, mas os dados demonstram, né, enfim, que são áreas extremamente conflagradas e que teriam que ter políticas específicas de estabilização. Por fim, teríamos que ter políticas também de prevenção ao controle, que é menos custoso para todo mundo, para o Estado, para a população, para, enfim, e que ofereceria resultados, me parece, bastante importantes para a contenção da expansão dos grupos armados, né? Enfim. Então, quer dizer, como eu sofro da mesma doença que você, aquela patologia que você fez referência, né? Enfim, eu acho que é sim possível a gente enfrentar essa questão do controle territorial armado, que, como eu disse, para mim é a questão fundamental na área de segurança pública que tem que ser enfrentada. Ótimo, ótimo, Daniel. Eu acrescentaria, tenho certeza que você vai concordar, a importância do controle do tráfico de armas, porque buscar as armas onde elas já estão sendo usadas, empregadas, para o controle de comunidades e territórios, onde lá elas estão sendo usadas nos confrontos, etc., implica um certo tipo de abordagem, né? Enquanto bloquear o acesso, capturar nesse trânsito, identificar as rotas e agir
também preventivamente, portanto, se nós tomamos como referência o confronto, o uso da arma, isso seria decisivo. Isso nunca será completo, mas a experiência de outros países demonstra, né, que não é impossível, pelo menos, reduzir significativamente isso que está em curso. Sim, com certeza. Eu Eu estou só fico acrescentando, porque assim. você já É, enumerou tantos importantíssimos, eu estou aduzindo um ponto. eu estava só fazendo referência às ações de cunho mais territorial, digamos assim, né? Porque Aham. as armas, eu acho que ela tem que ser pensada do ponto de vista dos fluxos, né? Enfim, Ah, ou claro. seja, os fluxos do mercado interno brasileiro, que é muito importante, que pouca gente fala, mas que é importante, o fluxo das armas que vem de fora e o fluxo também da construção dessas armas Ghost, que estão cada vez mais frequentes no Brasil, né? Enfim. E nós temos, fazer um pouco aqui, se você me permitir, né? Enfim, de anúncio das coisas que nós estamos fazendo aqui, são dos eixos do programa Brasil contra o Crime Organizado, justamente, né? Enfim, é, que nós criamos é, é, uma, uma rede nacional, a Renarme, né? Enfim, que junta as delegacias especializadas, Receita Federal, Exército, Polícia Federal, enfim, os órgãos competentes dessa questão, com vistas a padronizar procedimentos, troca de informações, organização de dados, etc., além da estruturação inteligente desse desmantelamento das redes que permitem esses fluxos internos, externos, enfim, do acesso a armas no Brasil. Isso eu concordo com você, é uma questão fundamental. Nós temos que reduzir, digamos assim, a intensidade do confronto bélico entre os grupos armados e entre os grupos armados, né, e as forças policiais também, porque há uma escalada, né? Agora nós estamos num momento, por exemplo, que tem essas notícias que eu acho que seria um novo momento, né, da utilização de drones, né? Enfim, uma coisa meio que já vem acontecendo, na verdade, né? Os drones que vão mais alto para ter uma vantagem tática, né? Enfim, e esses drones que vão mais baixo jogando granadas, quer dizer, uma loucura isso. Tem que entrar aí também nesse mercado de circulação de drones que potencializaria enormemente, né, enfim, o tipo de confronto. A gente sabe assim, né, o que foi a chegada dos fuzis no Rio. Acho que os drones, eles infelizmente podem ser um novo patamar do conflito que a gente não quer chegar, né? Enfim, então Sem dúvida. certamente isso, o controle de armas, né? Enfim, digamos assim, desde o começo dessa gestão do presidente Lula, né, nós já tivemos uma retomada, né, da regulamentação do mercado de armas, que foi absolutamente desregulamentado na gestão anterior. Isso já me parece que foi um avanço bastante importante, mas agora, né, o que nós estamos impulsionando mais fortemente é não só o acesso né, a armas, a regulamentação do mercado em geral, mas especificamente pensar como é que essas armas vão chegar, né, nas mãos dos criminosos. Né? Enfim, ou seja, isso é uma das estratégias que me parece mais contundentes para a gente conseguir diminuir o poderio bélico desses grupos. Né? Isso. Daniel, muitíssimo, muitíssimo obrigado. E como você começou dizendo, essa, essas linhas de crime, essas dinâmicas criminais encontram também apoios políticos, né? São enaltecidas às vezes e são objeto de investimentos políticos, não só pela abordagem do populismo penal, por oportunismos demagógicos, mas por comprometimentos políticos, porque isso se torna um modo de destruição das resistências democráticas da cidadania, né? E de demolição das instituições democráticas, do Estado Democrático de Direito, né? Que se torna
mais vulnerável por conta disso, e de modo que, em última instância, a política joga o papel central, porque se nós não partirmos daí, nós estaríamos sem a retaguarda para promover qualquer avanço, né, na construção de algo parecido com paz e justiça, né? Então, olha, eu te agradeço muitíssimo, desejo muito sucesso a você e aos seus companheiros de trabalho aí em Brasília. E a gente, eu espero que possa se ver em breve. Parabéns também pelo trabalho que seus e suas colegas conduzem lá na UF. E eu espero que essa gravação sirva também, ó, no Memorial Patrícia Scioli como um recurso a ser utilizado, né, no nosso aprendizado constante relativamente aos grandes desafios que a gente enfrenta. Ah, um grande abraço, Daniel. Tudo de bom para você. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Luiz Eduardo. É sempre um prazer imenso poder dialogar com você e com a tua inteligência e capacidade infinita de discutir, formular boas perguntas e boas conversas, viu? Obrigado mesmo. Um abraço.